Hoje nós vamos estudar o Salmo 143. Salmo 143, o crente precisa anunciar alguns testemunhos sobre Deus. Você, como crente em Cristo Jesus, você precisa anunciar. Quando? Eu não sei. As oportunidades que surgirem, Deus vai te dar sabedoria para anunciar os testemunhos de Deus. Nós não pregamos apenas o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado, mas o crente ele prega muito mais do que o Evangelho. Ele prega também o testemunho. Um testemunho de que Deus sacia a sede espiritual. As pessoas têm sede espiritual. Mesmo que ainda não pregamos o Evangelho para elas, nós podemos testemunhar para elas. Tem alguém que pode tirar a sua sede espiritual. Não tirar, mas saciar a sua sede espiritual. Nós podemos também testemunhar e anunciar a vontade de Deus, que não está escondida do homem. Nós podemos falar para as pessoas: Deus não se esconde de você. É você que se esconde de Deus. Deus, Ele está pronto a se manifestar na sua vida. E nós também podemos anunciar, esse é um pouco mais difícil, né? Mas também faz parte do nosso testemunho. Nós podemos anunciar que Deus se vinga dos inimigos do povo dele. Podemos dizer para as pessoas que Deus, Ele quer que elas se tornem amigas dele. Porque se elas não são amigas de Deus, elas são inimigas de Deus. Mesmo que as pessoas não saibam disso, mesmo que as pessoas propositadamente não estão blasfemando contra Deus, não estão atirando pedra nas vidraças da janela, nas vidraças das igrejas, mesmo assim, elas são inimigas de Deus, se elas não o encontraram ainda como o verdadeiro amigo. São muitas preliminares antes do Evangelho. Tem muitas coisas que você pode conversar como um quebra-gelo, como um bate-papo, como, no caso das pessoas, né, como curiosidade, porque vocês têm a experiência, vira e mexe alguém está falando de algum assunto espiritual, não tá? Então nós temos a oportunidade também de dar esses testemunhos. O salmo é o Salmo 143, é um salmo de Davi, e o crente precisa anunciar alguns testemunhos sobre Deus. Então primeiro ele precisa anunciar que Deus sacia a sede espiritual. O sedento é aquele que tem sede, não é? O sedento que crê no Senhor, ele aguarda que Deus o atenda, que Deus sacie a sua sede. Versículo 1. Alguém pode ler? Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Atende, Senhor, a minha oração. Isso é sede. A sede de que Deus fale com a pessoa, que Deus ouça a pessoa. E o salmista, ele tem sede de Deus. As pessoas não têm muita sede de Deus. Até alguém falou que nós somos sal da terra. Eu não acho que é essa a interpretação, mas pelo menos é engraçada, né? Uma das qualidades do sal é dar sede nas pessoas. Então, como sal da terra, nós causamos sede nas pessoas. As pessoas querem nos ouvir. Quando elas se tornarem sedentas de Deus, nós estamos ali para elas, para dessedentá-las, para saciar a sede dessas pessoas. O sedento crente, porque o crente também é sedento de Deus, o sedento crente, ele sabe que ele não merece Deus. Versículo 2. Não entre em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará
o sedento que é crente, ele reconhece: eu não mereço nada do Senhor. Em algumas vezes, o crente, o salmista crente, né? Ele fala: não me trate segundo a minha vida, né? Outras vezes ele fala: trate-me segundo a minha justiça. É uma oração perigosa. Quem aqui que poderia falar: Senhor, me trata do jeito que eu mereço? É uma oração perigosa. Então o salmista ele está pedindo a Deus: não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não tem nenhum justo, ninguém escapará. Então o sedento por Deus, ele sabe: eu tenho sede, mas eu sei que eu não mereço dessa água. Versículo 3: o sedento sente a morte perto de si. Versículo 3: pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até ao chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. O salmista sente que o inimigo está tão perto dele e que ele vai morrer. Então a sede por Deus é desesperadora algumas vezes. Algumas vezes nós não temos vontade das coisas de Deus. Então nós não temos sede de Deus. Algumas vezes nós começamos a ficar com sede. Mas tem algumas vezes que nós estamos com a língua já colando no céu da boca, de tão seca que está. Ou seja, espiritualmente falando, às vezes nós estamos muito sedentos de Deus. E o salmista, ele está num momento em que ele está muito sedento de Deus, porque ele está fugindo. Quando Davi fugia de Saul, ele ia para lugares desertos, porque lugares desertos, teoricamente, são lugares mais seguros para se ir. Mas ele encontrava uma dificuldade: falta de água. Ele às vezes se enfurnava numa caverna, então ele estava seguro. Mas alguém não pode ficar na caverna o tempo todo, ele tem que procurar alguma fonte de água. Aí ele corria o perigo de buscar água e ser alvejado, ser morto. Então Davi, ele sentia que a morte estava bem perto dele. Versículo 4: o sedento, claro, ele se desanima. Versículo 4: por isso dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê perturbado. Esmorece o meu espírito, ou seja, eu estou fraquejando. Pessoas com muita sede, é claro que elas ficam fracas, desidratadas, e elas se veem até turbadas, ou seja, com confusão. Não é que descobriram agora, mas tem se dado uma ênfase ultimamente sobre a importância de hidratar os mais velhos. O mais velho não pede água, mas ele começa a ficar confuso. E a confusão é por falta de água, é por falta de hidratação, começa a dar uma confusão mental. Então eles falam que todos aqueles que são cuidadores dos mais velhos, não se esqueçam, dê sempre água para eles, né? O sedento, ele se desanima. Dentro de mim esmorece o meu espírito. Versículo 5, o sedento tem lembranças também. Versículo 5: lembro-me de tempos passados, reflito em todas as tuas obras e penso em tudo o que fizeste. Aí Davi, muitas vezes no deserto, muitas vezes em lugar de pouca água, ele começa a lembrar dos feitos do Senhor. Tem coisa pior para um sedento do que ficar lembrando de água, lembrando de uma água fresca.
assim a gente tem visto, né? Não tem visto ultimamente, mas no passado até, aqueles viajantes no deserto, que eles viam uma fonte de água, um oásis, né? Um lugar para se refrescar, e ele ia, quando chegava lá, não tinha nada. Era chamada miragem do deserto. Apesar de ser deserto, ele tem umidade, né? Então fica aquele espelho de água, mas é só na visão da pessoa. Como a gente às vezes viaja e na estrada você vê um espelho de água, mas não está molhada a estrada, é simplesmente aquela ilusão que a gente tem. Davi, ele lembrava dos feitos do Senhor, e como ele estava sedento de Deus, ele lembrava das coisas boas que Deus fez na vida dele, e ele queria tanto que Deus repetisse os feitos dele. Quando você está em grande dificuldade na sua vida, é um bom exercício lembrar aquilo que Deus fez e desejar que Deus repita os feitos dele para hoje, para o momento que você está passando hoje. Daí a importância de sermos experientes na vida cristã, de termos lutas e vitórias nessas lutas, porque nós sempre temos um lugar para nós nos agarrarmos, sempre voltamos ali e nos agarramos nas bênçãos do Senhor. Lembro dos dias de outrora, ou seja, do passado. Penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. E o sedento, como Davi está, ele espera ansiosamente pelo Senhor. Ele espera para que Deus sacie a sua sede espiritual. Versículo 6. A ti eu levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Tá, e por isso que a gente está falando de sede todo esse tempo, tá? Por causa do versículo 6, para encerrar essa sessão aqui. Davi levanta as mãos ao Senhor. Os judeus, no ato de clamor ao Senhor, eles costumavam orar com as mãos levantadas, com as palmas das mãos para cima, para receber as bênçãos do Senhor. Então ele levanta as mãos e a alma dele está com sede. Então é uma sede espiritual. E como numa terra sedenta, ele precisa do Senhor. Meus irmãos, eu não sei como é que está o nível da sua sede espiritual, mas é a nossa sede espiritual que nos faz aproximar de Deus. Quando você está saciado, você não se aproxima do Senhor, dificilmente. Assim como depois que a gente bebe água, a gente fala, por que eu bebi tanta água assim? Não tem graça nenhuma a água. Não, é porque você já está saciado. Mas quando você não está saciado, você precisa de água. Algumas pessoas, num grau de desidratação, elas não podem tomar água. Elas não conseguem beber água, né? Então, às vezes, tem que ir com um paninho molhado, molhar os lábios da pessoa, colocar algumas gotas na língua da pessoa, e algumas pessoas não conseguem nem assim. Algumas pessoas precisam ser reidratadas com soro na veia, aí ela vai se hidratando. Eu faço essa analogia para alguns crentes. Alguns crentes, meus irmãos, estão tão desidratados, que quando você vai conversar com eles para tentar mostrar para eles que eles estão precisando se aproximar do Senhor, eles não suportam. E você vai de conta-gota na língua dele para mostrar para ele, mas ele não aceita, ele não está, ele já ficou despreparado para as coisas espirituais. É uma sequidão, é muito triste isso. Alguns estão precisando de soro na veia. Quero relembrar com vocês que conhecem a Bíblia, de um caso de alguém que lutou com 1000 homens. E a ferramenta ou a arma que ele usou foi bem curiosa. Ele matou 1000 homens com o quê?
Uma queixada de jumento. Para mim aí tem 2 milagres. Ele matar 1000 homens com uma queixada de jumento e ainda existia essa queixada de jumento, né? Para bater em tanta gente assim. Mas vocês lembram o que aconteceu depois que ele venceu 1000 homens? Sentiu grande sede. Muita sede, né? Ele desfaleceu de tanta sede. Vamos ler esse texto? Está lá em Juízes 15, 18. Juízes 15, 18. Eu tenho uma lição espiritual também para nós sobre isso. Juízes 15, 18. Alguém pode ler? Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do seu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede, e cairei nas mãos destes incircuncisos. Quer dizer, depois de matar 1000 homens, vão morrer de sede? Quem ia ler aí, pode ler o 19. Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão em Lei. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Hakkore, que existe em Lei até hoje. Ele chamou aquele lugar de água que brota, água que jorra. Que bênção, né, irmãos? Um homem que já tinha sua vida entregue pela sede e o Senhor fez brotar essa água. Tem muitas lições espirituais, mas uma delas, ou pelo menos 2 que eu queria dar para vocês, é que não importa quanta vitória você tenha na vida cristã, uma hora você vai ficar sedento. Estou pensando aqui, o Davi, quando ele lembrou, né, dos tempos passados, Sim. ele lembrou daquelas 5 pedrinhas que ele pegou no ribeiro lá. É verdade. Para matar o... O Seixo, né, na beira do rio. matar o Golias. Exatamente. Com certeza ele lembrou disso, né? Lembrou dos feitos de outrora. Então, a sede de Sansão nos lembra que não importa qual tamanho foi da nossa vitória espiritual, uma hora a gente vai cair de sede. Aí nós precisamos reviver, revigorar, ter de volta o nosso Senhor. E a outra bênção que nós tiramos de Sansão aqui é que Deus faz brotar do nada. Ele faz brotar para nós a água que vai nos saciar. Então o nosso Deus é assim. Não importa qual situação você esteja, o Senhor vai te saciar. Então esse é um testemunho para anunciar para os nossos amigos, familiares e para nós mesmos, uns para os outros, que Deus sacia a sede espiritual. Poderíamos lembrar da mulher samaritana também, né? Tem muitas menções na Bíblia, mas muitas mesmo, menções na Bíblia sobre sede e água. Né? Como é que termina o Apocalipse? O Espírito e a noiva diz, vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser beber da água, venha. Exatamente, boa lembrança. O crente precisa anunciar que Deus e a sua vontade não estarão escondidos. Deus não vai se esconder de você, e nem vai esconder a vontade dele para você. Tá, depois que eu falei isso, agora eu vou corrigir, tá? Deus, Ele não se esconde de você na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes, Deus não se esconde de você. Mas já está provado que quando Deus quer trazer um juízo, uma disciplina, Ele se esconde. E quando você sentir que Deus não está presente, você precisa se perguntar: será que eu estou sendo disciplinado pelo Senhor? Quando você ora
e parece que ainda continua do mesmo jeito, você ainda sente sede de Deus e não é saciado. Às vezes é verdade, você não está mesmo sentindo a presença de Deus porque Ele está se afastando de você. Então, é verdade que a gente fala, Deus estará conosco todos os dias, é verdade. É verdade quando nós falamos, Deus não se afasta de nós, nós que nos afastamos dele, é verdade. Mas também é verdade quando nós, biblicamente, falamos que Deus se afasta de nós, para trazer disciplina, para nos chamar a atenção. Às vezes parece que Deus se esconde de nós. Versículo 7. Desce, Senhor, e respondi. O Espírito me desfalece. Pode continuar. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Não me esconda a face, senão eu morro. Se o Senhor se esconder de mim, eu morro. Então o salmista, ele sente essa sede, ele sabe que Deus pode atender, mas ele está com pressa. Ele fala, dá-te pressa, ou seja, se apresse, Senhor, em me responder, porque eu estou morrendo. E por que Deus está se escondendo de Davi? Eu não sei todas as respostas, mas Deus poderia, há muito tempo, Deus já poderia ter respondido para Davi os anseios dele. Mas Deus esticou o sofrimento de Davi, certamente para ele escrever para nós, né? Para ele escrever esses salmos maravilhosos de tormento, de aflição, mas de consolo também. E saber que mesmo que parece que Deus se escondeu, Ele ainda tem planos para a nossa vida. Versículo 8, às vezes parece que a gente está sem direção nenhuma. Eu não sei vocês, mas se vocês são feitos da mesma matéria que eu, né? Talvez vocês já passaram por isso. Às vezes você fala, da onde que virá uma resposta? Eu não tenho agora, no momento eu não tenho nada para me segurar. Parece que Deus se escondeu de mim. Direcionamento eu não tenho nenhuma pessoa que possa me ajudar nesse momento. Então, tão doloroso quanto se sentir sozinho é se sentir sem direção. Um dos missionários da nossa missão, chamado Vladimir Cunha, muitos anos no Amazonas, nas selvas, entre os índios, ele foi sair com os índios numa caçada no meio do mato e tinha uma bifurcação. Ele foi pegar alguma coisa na casa dele, depois ele ia atrás dos índios. E naquela bifurcação, para onde que os índios foram? Ele não sabia. E ele pegou a trilha errada. E ele foi se distanciando dos indígenas. Ele se perdeu na mata. Aquilo foi material para reportagem, tudo mais. Eu não sei quantos dias que ele ficou perdido na mata, mas ele ficou sozinho e sem direção nenhuma. O desespero bate mesmo. Uma pessoa experiente, aí ele tenta voltar, se perde mais. Tudo parece igual na mata, até que Deus fez um milagre lá na vida dele, né? Então alguém estava gritando, e aí ele percebeu, é alguém na canoa, no rio, que estava procurando. E aí ele correu, gritou, e o acharam. Às vezes nós estamos sozinhos, sem direção e com medo também. E precisamos que o Senhor nos ache. Versículo 8. Faz-me ouvir do teu amor a cada manhã, pois confio em ti. Mostra-me por onde devo andar, eu me entrego a ti.
Faz-me ouvir pela manhã. Essa expressão pela manhã na Bíblia, nos Salmos, quer dizer rápido. Não deixa o dia adentrar o dia, mas logo pela manhã já me responde. E ele quer a graça do Senhor, ele confia no Senhor, ele quer achar um caminho, porque ele está perdido e ele está clamando ao Senhor. Então clame ao Senhor se você se sente abandonado, se você se sente sozinho e se você se sente também sem direcionamento para alguma área da sua vida. Ore ao Senhor, Ele vai te ouvir. Agora eu lembrei também, agora não, quando eu estava preparando o estudo, eu lembrei de Saul. Saul se afastou tanto do Senhor que Deus o abandonou. Lá em 1 Samuel 28, a Bíblia diz que Deus já não falava mais com Saul, nem por, vocês lembram? Nem por Urim e Tumim, que era a indumentária lá que estava na roupa do sacerdote para dar direção, dar respostas, nem por sonhos e nem por profetas. Ou seja, acabou a esperança de Saul de ter resposta de Deus. Deus se afastou, Deus não quis mais saber de Saul. Por que Deus fez isso? Para chamar a atenção de Saul e Saul se arrepender. Mas ele não tinha mais Urim e Tumim, ele não tinha os profetas e ele não tinha sonho. E o que ele fez? Procurou uma macumbeira. Em vez de procurar o Senhor, pedir misericórdia, perdão, arrepender-se, ele foi buscar um centro espírita, uma mulher para dar a resposta dos mortos para ele. Um homem que deveria buscar no Deus vivo, estava buscando nos mortos uma resposta. Jó também se sentiu abandonado por Deus muitas vezes. E Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Então, pessoas já sentiram a ausência de Deus. Depois que a Madre Teresa de Calcutá morreu, muitas coisas foram reveladas sobre ela. Coisas que os fãs ou devotos dela não gostariam de saber. Mas descobriram os diários dela. E os diários dela, da Madre Teresa, eram repletos de palavras de desespero. Era uma mulher que se sentia só e abandonada. Tem vários relatos disso. Então, meus irmãos, às vezes nós pensamos que uma pessoa é uma pessoa que está tão próxima de Deus, né? Mas é uma pessoa que se sente tão sozinha, tão abandonada. E assim também no nosso meio, né? Por onde nós andamos, nós encontramos pessoas que nós não pensávamos, que é uma pessoa que se sente triste, só e abandonada. Então nós temos que anunciar isso, que Deus não vai se esconder para sempre. Se a pessoa sente que está abandonada, talvez Deus esteja dizendo para ela: você precisa se aproximar de mim. E alguns crentes precisam se aproximar de Deus de novo. E o crente precisa anunciar que Deus se vinga dos inimigos. Versículo 9, os inimigos nos escravizam, né? Versículo 9. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Livra-me, porque estou preso. Ele estava preso aos inimigos. Mas ele não estava livre no deserto? Não, ele não estava livre, o deserto era enorme. Ele entrava nas cavernas, mas ele estava preso, porque os inimigos estavam atrás dele. Enquanto ele não se visse livre dos inimigos, ele estava escravizado por esses inimigos. E esses inimigos não seguiam a vontade de Deus. O crente segue, mas os inimigos não. Versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me
por terra plana. Então Davi precisava seguir a vontade de Deus, que o Espírito Santo o guiasse e que os lugares pelos quais ele andava fossem planos, não acidentados. Eu não estou dizendo de montanha só, estou falando espiritualmente. Ele precisava ter um caminho plano. E assim também nós precisamos clamar ao Senhor. Porque há muitas pessoas que não buscam a vontade do Senhor, não amam o Senhor, nem buscam a direção do Senhor, mas nós buscamos. Nós precisamos do Senhor. Precisamos clamar sempre para Ele. Por isso que não podemos desprezar esse momento que nós temos aqui de reunião de oração. Eles são muito importantes para nós, porque nós estamos mostrando para Deus. Deus já conhece, mas nós estamos mostrando para Deus. Precisamos conhecer a Tua vontade, precisamos andar em caminho plano e precisamos saber qual é a direção do Senhor para a nossa vida. E o versículo 11 agora: os inimigos tiram nossa vida, mas Deus devolve a vida para nós. Versículo 11. Pela honra do teu nome, Senhor, preserva minha vida. Por tua justiça, tira-me deste sofrimento. Era o clamor dele: vivifica-me, Senhor. Ou seja, traz de volta a vida para mim. Davi sente como se ele tivesse morrido, né? Porque ele não estava mais vivendo. Viver daquele jeito não é vida. Então algumas pessoas vivem num deserto espiritual que nós pensamos por elas, né? Será que isso é vida? Isso não é vida. Vida, o Senhor Jesus prometeu vida em abundância. Eu não estou falando de doenças, tá bom, irmãos? Porque eu sei que tem pessoas que estão doentes e talvez alguém pergunte, mas isso não é vida. Não, mas tem pessoas que estão doentes, mas em grande vitória diante do Senhor. Um ex-aluno meu, que foi missionário, né, o irmão Ricardo Dias, faleceu ontem, antes de ontem. Ele faleceu e ele estava ainda consciente, né? Ele lutou com câncer por um tempo, mas ele estava sentindo o conforto do Senhor. Ainda conversou com os filhos, com a esposa, e a vida dele de um tempo para cá era uma vida não mais normal, em muitos aspectos, né? Ele veio nos visitar, conversamos bastante, foi muito bom conversar com ele, mas uma coisa que nós percebemos, e a esposa dele testemunhou, ele estava bem perto do Senhor. Então era uma pessoa que estava sofrendo muito com câncer, mas ele não se afastou do Senhor. Então isso é vida, isso é vida. Tem pessoas que estão jogando futebol, pessoas que estão viajando, estão passeando, mas não estão vivendo plenamente na vontade do Senhor. Então nós precisamos mudar às vezes o nosso conceito do que é a verdadeira vida. E vamos encerrar com o versículo 12. Os inimigos nos destroem, mas não conseguem destruir Deus. Versículo 12. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Confiança dele é: eu sou teu servo. O que o inimigo pode me fazer? Ele pode tirar a minha vida, mas ele não pode tirar a minha alma. Ele não pode tirar a minha comunhão com o Senhor. Então a confiança dele é na misericórdia do Senhor. E Deus vai dar um fim nos inimigos, os inimigos que tentam destruí-lo. São essas as coisas que nós devemos anunciar uns para os outros, para nós nos animarmos. Que Deus sacia a sede espiritual, que Deus não nos abandona para sempre, só quando precisamos, e Deus, Ele um dia vai se vingar dos inimigos. Deus abençoe os irmãos, continuem firmes nele
e sendo saciados pela água viva. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, por esse salmo. Obrigado, Pai, porque nós temos o Senhor para saciar a nossa sede espiritual. Agradecemos porque temos a Tua companhia e a promessa de que estará conosco para sempre. Se em algum momento nós desobedecemos ao Senhor, sabemos que a sensação de que o Senhor não está presente, ainda assim é o amor e a Tua misericórdia para nós nos aproximarmos de Ti. Nós agradecemos a Deus porque nenhum inimigo tem o poder de nos afastar de Ti. Oramos a Deus em nome de Jesus. Amém.